Eu sou Carlos Daniel Coradi, engenheiro e mestre em administração de empresas. Como eu faço todas as segundas-feiras pela manhã, estarei comentando o relatório Focus do Banco Central. Esse relatório apresenta os dados da economia brasileira revistos todas as semanas e representa uma compilação de cerca de 200 economistas de fundações, bancos, que mandam as suas informações e as suas estimativas para o Banco Central, que então faz uma média. Muito bem, no dia de hoje eu tenho dois comentários principais a serem feitos. O primeiro diz respeito às medidas de inflação. É o seguinte: o relatório Focus apresenta duas medidas diferentes de inflação. Uma delas é a inflação oficial do governo, o chamado índice de preços ao atacado, índice de preços ao consumidor, calculado pelo IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o órgão oficial do governo para estatísticas. E o segundo medidor da inflação é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, o chamado IGP-M. Esse M é de mercado e ele é usado para reajustar os aluguéis. Muito bem, esses dois indicadores estão apresentando uma diferença cada vez maior. Há 6 semanas atrás, um deles era 1,59, o IPCA, e o outro era 5,12, o índice da Fundação Getúlio Vargas. Então, uma diferença de 3,53 a mais para o índice da Fundação Getúlio Vargas. Nessa semana, portanto, o relatório que eu recebi hoje, esse diferencial aumentou de 1,60 do IPCA para 5,45 do índice da Fundação Getúlio Vargas. Então, a diferença que era 3,53 aumentou para 3,85. Por que isso? Pelo seguinte: o índice da Fundação Getúlio Vargas ele tem uma composição mais ampla do que o IPCA. Sim, ele mede o custo de vida também, mas esse custo de vida tem um peso de apenas 30% no cálculo. Os outros 60% são usados do índice de preços por atacado e, finalmente, 10% do índice de construção civil. Esse blend, essa mistura que o índice da Fundação Getúlio Vargas tem, ela reflete de uma maneira mais correta a inflação que nós sentimos no bolso. E o que significa esse número maior? Significa que os preços no atacado, que tem um peso de 60%, estão sendo represados e não estão, vamos dizer, sendo repassados para o custo de vida que a gente vê no supermercado, por conta da demanda ser muito baixa. Mas uma hora qualquer, quando a economia voltar, essa inflação medida pelo governo vai, sem dúvida alguma, aumentar. Muito bem, esse era o primeiro aspecto que eu queria ressaltar. O segundo aspecto é o medidor do PIB, do Produto Interno Bruto. Essa medida reflete a somatória de toda a economia que o Brasil produz num determinado ano. Esse número era de 5,12% negativo, afundando, portanto, há 4 semanas e agora aumentou, ou seja, o buraco cresceu, ficou maior. Hoje ele é de 6,41%, negativo, afundando. Isso é ruim, é o efeito dessa crise enorme da economia paralisada. Por hora era isso, muito obrigado e até a semana que vem.